Beleza. Pessoal, só um minuto que eu acabei de... Tô tudo bem comigo. Só preciso pegar uma água que eu esqueci. Um minuto. Pronto. Pessoal, vamos dar início à nossa aula de hoje então, tá? A aula já está sendo gravada. Hoje a gente continua falando dos grandes grupos de diversidade dos fungos verdadeiros, tá? Já vou começar a compartilhar aqui a minha tela com vocês. A nossa última aula, pessoal, a gente falou sobre zigomicetos. Então é o seguinte, ó, eu lembro que ficou faltando comentar os últimos slides sobre os grupos de diversidade, tá? Eu vou deixar para fazer isso num outro momento. Eu passo esse material para vocês, tá? Porque são pequenos detalhes. As principais características dos zigomicetos a gente já viu né, na nossa aula do grupo. Então, os detalhes dos grupos de diversidade, claro que são importantes também, mas as características são mais importantes, tá? Então, como a gente está começando a aula levemente atrasado, eu já vou começar aqui a apresentar para vocês, né, o objetivo, o grupo que é o objetivo de fato da aula de hoje. Tá? Eu acho que a minha tela já está sendo compartilhada com vocês, que é o grupo dos glomeromicetos. Tá? Então, o objetivo da aula de hoje, tá? A gente vai falar, claro, né, das características somáticas, né, da biologia somática, das características reprodutivas, né, e por último, importância ecológica e econômica do grupo. Só que, pessoal, esse grupo aqui, os glomeromicetos, tá? Lá no final da aula a gente vai entender qual que é o seu posicionamento filogenético, tá? Já adianto para vocês, eles foram durante muito tempo classificados junto com os zigomicetos, os fungos que a gente viu na última aula, mas com o avanço das técnicas de biologia molecular, principalmente sistemática molecular, se percebeu que eles eram um grupo totalmente à parte, mas já se sabia que eles possuíam uma característica ecológica, um modo de vida totalmente particular, totalmente distinto, tá? Porque todos os glomeromicetos, pessoal, estabelecem relações micorrízicas. Então, o início da nossa aula de hoje a gente vai dedicar ao entendimento sobre o que é uma relação micorrízica, ok? Já adianto para vocês, a relação, esse tipo de relação, a relação micorrízica, que é uma relação simbiótica, tá? Não é exclusividade dos glomeromicetos, mas o tipo de micorriza que os glomeromicetos formam, sim, é exclusividade deles, ok? Tá? O tipo de relação íntima que eles acabam estabelecendo com plantas é bastante particular, apesar da relação ocorrer em outros grupos também. Então tem um grupo de zigomicetos, que é micorrízico, tem grupos de basidiomicetos, de ascomicetos, mas o principal grupo de fungos micorrízicos que nós encontramos na natureza correspondem aos glomeromicetos. Então a gente começa a aula de hoje falando da relação micorrízica, pessoal, tá? Então vamos construir esse entendimento aqui de maneira conjunta, tá? O que é uma relação micorrízica? A relação micorrízica eu coloquei aqui, ó, é uma relação simbiótica mutualística. O que isso significa, pessoal? Não é quando a gente está estudando lá ecologia, entra na parte das relações ecológicas, né? Tem as relações intraespecíficas e as interespecíficas, né? Então, relação micorrízica é uma relação interespecífica, estabelecida entre organismos de espécies diferentes. Beleza. Aí temos as relações harmônicas e desarmônicas. Então, dentro das relações harmônicas, né, nós aprendemos que existe um tipo de relação harmônica que é chamado de simbiose. Ou seja, ambos os participantes da relação são beneficiados. Mas aí a gente sempre vê um detalhamento assim, ó. Existe aquele tipo de relação simbiótica que, além de ser benéfica, ela é obrigatória para os participantes. E a gente detalha ela, então, como mutualística. Então, por que eu chamo aqui a relação micorrízica de simbiótica mutualística? E nenhum nem outro, eu acabo juntando os dois conceitos. Porque a gente vai ver que o grau de obrigatoriedade para os participantes da relação
é variável. Então é difícil encaixar assim, é uma relação simbiótica ou é uma relação mutualística? Melhor a gente chamar de simbiótico-mutualística ao invés de ficar encaixando nesses conceitos aí, tá? Eles não são excludentes. Tá? O mais importante é a gente saber o quê? Que ela é benéfica para ambos os participantes, ok? E quem são os participantes de uma relação micorrízica, pessoal? Então, a relação micorrízica é estabelecida entre um micélio fúngico. Então, eu nem preciso especificar, né, que esse micélio é composto por hifas e que corresponde, portanto, a um fungo filamentoso. Tá? Se a gente fala de micélio, necessariamente estamos falando de um fungo multicelular filamentoso. E esse micélio, pessoal, essa estrutura somática dos fungos filamentosos vai estabelecer uma relação positiva com um sistema radicular de uma planta, ok? Então isso que é uma relação mico-fungo-rísica, raiz, tá? Aí temos a origem do nome da relação. A relação estabelecida entre um micélio fúngico e o sistema radicular de uma planta, benéfica para ambos os participantes. Então, por que eu chamei de simbiótico mutualística? Porque ela é variável. Geralmente, pessoal, isso aqui é uma tendência, não uma regra. Geralmente, a relação é não obrigatória para a planta, ou seja, a planta consegue sobreviver sem estabelecer a relação. Claro que ela é beneficiada se tem a relação, né? Mas ela sobrevive, completa seu ciclo de vida. E para os fungos ela quase sempre é obrigatória. Então os fungos micorrízicos têm essa obrigatoriedade de estabelecer a relação. Não conseguem completar o seu ciclo se não estabelece a relação. Então fica difícil a gente encaixar, né? É mutualística, mas como que é mutualística se ela não é obrigatória para os dois? Então a gente tem aí um grau de obrigatoriedade que é variável, com uma tendência a não ser obrigatória para as plantas e ser obrigatória para os fungos. Percebam bem que eu falei tendência, porque tem exceções. Tem fungos que são decompositores e conseguem estabelecer relação micorrízica também, ou seja, eles têm um modo, uma vida dupla, são agentes duplos, digamos assim, e algumas poucas plantas, poucas, tá, não conseguem se estabelecer se não estabelecem relação micorrízica. Então, para algumas poucas espécies de plantas, essa relação pode ser obrigatória, apesar dessa tendência de não obrigatoriedade, ok? Então, relação micorrízica, micélio de um fungo que estabelece relação positiva com o sistema radicular, com a raiz de uma determinada planta. Beleza? Mas qual que é exatamente, tá, o benefício biológico advindo dessa relação, tá? Então, pessoal, na verdade, a gente vai ter aí troca de nutrientes, tá? Quais os nutrientes que vão ser trocados? A gente vai ter troca de alimento energético, principalmente carboidratos. Então, o principal carboidrato que vai ser trocado aqui vai ser a glicose, apesar de outros carboidratos também serem trocados, e nutrientes minerais dissolvidos em água. Tá? Eu não sei se vocês já fizeram, eu estou fazendo a disciplina de fisiologia vegetal, né? Onde a gente estuda os macro e os micronutrientes importantes para as plantas, que acabam sendo importantes para os fungos também. Cálcio, magnésio, ferro, cobre, potássio, nitrogênio, todos esses nutrientes minerais, né, que vão estar dissolvidos em água, portanto são íons minerais dissolvidos em água, também vão ser trocados. Então, basicamente, pessoal, a gente tem troca de carboidratos e nutrientes minerais dissolvidos em água, que também é um nutriente importante, né? A água é um nutriente importante, um metabólito importante, tanto para os fungos quanto para as plantas. Tá? Esses são os principais metabólitos trocados nessa relação que é benéfica. Então, esses são os benefícios biológicos, ok? No menor grau, também pode haver troca de compostos nitrogenados, né? Eventualmente alguns aminoácidos. Eventualmente podem ser trocados compostos antibióticos, tá? Pode ser repassado para um ou para outro organismo, né? Compostos que vão beneficiar o sistema imunológico dos participantes. Enzimas, né, que acabam entrando ali no conceito de compostos nitrogenados também, e eventualmente algumas vitaminas
que são metabólitos importantes para esses organismos, tá? Mas os principais são esses que estão sublinhados aqui: carboidratos, nutrientes minerais e água, tá? Então isso é trocado entre o fungo e a planta. Mas em que sentido, pessoal? Que sentido? Quem faz o que na relação? Tá. Isso, quando planta, pessoal, ou melhor dizendo, quando organismos fotossintetizantes, sejam plantas, sejam algas, estabelecem relação simbiótica com outro organismo, geralmente com o que eles contribuem? O que mais importante que eles têm para contribuir? É carboidrato oriundo da fotossíntese, né? Que a gente costuma chamar de fotoassimilados, né? Então, principalmente glicose, mas podem ser outros açúcares também, outros carboidratos, como frutose, sacarose, manose, xilose, que no final das contas são carboidratos substrato energético oriundos da fotossíntese, tá? Então, nesse caso aqui, a planta passa para o fungo alimento energético, carboidratos, ok? Enquanto que o fungo repassa para a planta aqueles nutrientes minerais dissolvidos em água, tá? Que são os macro e os micronutrientes, né, que a gente aprende lá na disciplina de fisiologia vegetal, extremamente importantes para o metabolismo da planta. Tá? Então aqui nós vamos ter também, eventualmente, né, o benefício para a planta que o fungo vai fornecer, aqueles compostos nitrogenados, antibióticos, enzimas e eventualmente enzimas. Mas de maneira geral, o fungo recebe carboidratos e a planta recebe nutrientes minerais dissolvidos em água. Ok? Agora deixa eu perguntar uma coisa para vocês, ó, pessoal. Essa relação simbiótica aqui, que a base dela é troca de nutrientes, né? Então a gente já viu aqui qual que é a contribuição de cada participante e qual que é o benefício de cada participante, né? Isso aqui a gente já entendeu. Então vamos raciocinar, vamos avançar o nosso raciocínio. Obviamente, esse micélio e esse sistema radicular estão no mesmo ambiente, né? Estão, por exemplo, no solo. Então a gente já pode estabelecer que esses fungos micorrízicos são fungos cujo micélio se desenvolve no solo, no mesmo ambiente onde a gente vai encontrar o sistema radicular da maioria das plantas. Então eu vou perguntar uma coisa para vocês. Por que a planta não faz esse serviço sozinha, já que o sistema radicular das plantas isso é uma informação que eu estou passando para vocês, vocês devem saber também. As raízes das plantas, obviamente, absorvem águas com íons minerais dissolvidos. Então, por que, digamos que elas pagam os fungos com carboidratos para que eles absorvam esses nutrientes minerais dissolvidos em água e repassem para elas? Por que elas não fazem esse serviço sozinhas? Por quê? Alguém tem ideia por quê? Eu estou fazendo uma pergunta para vocês. E lembrando, não estou avaliando vocês. O objetivo aqui não é que vocês respondam certo. Se responder melhor, claro, né? Mas é a gente construir os conceitos juntos. Pessoal, por que a planta investe energia que é custosa? Essa energia custou fotossíntese. Por que ela investe carboidratos e paga o fungo para ele fazer esse serviço para ela, já que o sistema radicular está crescendo no mesmo ambiente que o micélio fúngico? Alguém tem alguma ideia? Alguém tem aí alguma sacada de por que essa relação evoluiu? Eu estou usando termos aqui, né, de intenção, apaga e repaga, mas claro, né, que foi um sistema que evoluiu através dos mecanismos de seleção natural. Tá? O Luan já foi no ponto bem específico aí, ó. Essa a tendência, ó, pessoal. Talvez as hifas absorvam os nutrientes com maior eficiência. Exatamente. O Matheus escreveu maior alcance. Também vai no mesmo sentido. Acho que a Fernanda queria falar alguma coisa porque ela abriu o microfone. Não, eu ia só falar que eu estava pensando que poderia ser para economizar energia, mas é ela que gasta energia, então não tem nada a ver. Não tem problema. Vamos construir o conceito junto. Então vamos pegar aí o que o Luan e o que o Matheus falaram, que está correto, tá? Mas vamos tentar associar, pessoal, com características do micélio. Quais que eram as principais características
dos micélios fúngicos em crescimento. Como que era aquele crescimento do micélio, das hifas? Vocês lembram? Quais que eram as duas principais propriedades do micélio em crescimento? Crescimento apical unidirecional, com absorção a partir do ápice, e capacidade de fazer ramificação. Tá? Então, pessoal, a base biológica dessa relação é porque o micélio fúngico consegue ocupar o substrato do solo de maneira muito mais eficiente do que o sistema radicular das plantas. Tá? Eu acredito que vocês devem estar fazendo agora a disciplina de morfologia e anatomia vegetal, quando a gente estuda a anatomia e morfologia do sistema radicular das plantas terrestres, né? E a gente aprende lá na divisão das partes da raiz que existe a zona pilífera. Vocês já aprenderam sobre a zona pilífera? A zona pilífera das raízes é a zona onde a epiderme da raiz emite pelos radiculares. Tá? Esses pelos radiculares são projeções só da epiderme que tem como função absorver. São pelos absorventes. Pessoal, o menor pelo radicular que qualquer raiz consegue formar não chega nem perto da finura que uma hifa consegue estabelecer. E muito menos consegue se ramificar tanto quanto um micélio fúngico. Então aqui, ó, eu gostei muito das duas palavras que foram usadas aqui. Eficiência e alcance. O micélio fúngico é muito mais eficiente na absorção da água com nutrientes minerais e acaba que tem um maior alcance. Mas não é um maior alcance em distância, é um maior alcance em volume. Porque esse micélio é todo ramificado, pessoal. Então o micélio fúngico atinge regiões desse solo onde os pelos radiculares até chegam, mas não conseguem ocupá-los de maneira eficiente. Então, a eficiência absortiva do micélio é muito maior. A gente já falou, né? Qual que é a característica fisiológica da nutrição do micélio? A gente não chamou de nutrição absortiva ou osmotrofia. Então, é uma propriedade biológica dos micélios essa alta capacidade absortiva. Então, basicamente, pessoal, tá? Por que as plantas não absorvem por si só esses nutrientes, já que as suas raízes estão no mesmo solo que o fungo? Porque o micélio é muito mais eficiente na absorção desses nutrientes. Então, vale a pena para a planta pagar o fungo para fazer esse serviço por ela. Claro que a raiz não deixa de fazer isso, né? Se tem um pelo radicular absorvente ali que chegou numa região que tem água com nutrientes, é óbvio que ela vai absorver. Mas vale a pena investir no fungo, ajudar nesse processo, porque a eficiência de exploração do solo aumenta muito. Imaginem essa situação, pessoal, num ambiente florestal, de alta competição entre diferentes espécies e indivíduos vegetais, em que as raízes dos vegetais estão todas entremeadas, lutando pelos nutrientes. Aquelas plantas que estabelecem uma relação micorrízica, portanto, têm uma vantagem competitiva em relação àquelas plantas que não estabelecem a relação micorrízica. Isso é uma questão já muito bem estabelecida na literatura. Então, claro, né, aí já começa a raciocinar algumas coisas. Essa relação ela é muito mais prolífica em ambientes de alta competição para as plantas. Em ambientes de baixa competição, a relação micorrízica não é tão difundida assim. Mas em ambientes de alta competição, ela é altamente difundida, ok? Então, essa é a base da relação. O micélio fúngico, as hifas são muito, mas muito mais finas que o menor pelo radicular das raízes, muito mais ramificadas e com uma eficiência absortiva muito alta, ocupando esse solo de maneira mais eficiente e, obviamente, aumentando a capacidade absortiva. Então, o que a gente deduz, né, pessoal? Que, na verdade, esse micélio vai funcionar como uma extensão do sistema radicular das plantas. Só que, claro, isso tem um custo para a planta. Qual o custo? Repassar carboidratos para o fungo, tá? Essa é a base
de toda relação micorrízica. Não só da relação dos glomerulomicetos, que a gente vai ver na aula de hoje, mas também de outros fungos micorrízicos. A gente vai explorar um pouco mais a relação micorrízica, outros aspectos biológicos que são benéficos, advindos dessa relação, na nossa última aula teórica aqui da disciplina, que é a aula justamente de relações ecológicas. Lá a gente vai dar uma explorada adicional nessa relação, mas a partir de hoje a gente já consegue entender qual que é a base biológica dessa relação, ok? O micélio, portanto, funciona como uma extensão do sistema radicular da planta, porém, isso tem um custo, receber carboidratos, tá? Então, o fungo vai passar nutrientes minerais dissolvidos em água, enquanto que a planta vai passar carboidratos oriundos da fotossíntese, ok? Pessoal, entendidos em relação à base da relação micorrízica, tá? Então, outros aspectos biológicos dessa relação a gente vai explorar lá na última aula, mas a partir de agora a gente já conseguiu entender qual que é a base dessa relação, tá? Acho que não ficou nenhuma dúvida, tá? Não ficou nenhum questionamento, né? O Leonardo escreveu muito massa, é sensacional esse tipo de relação. A gente vai ver alguns aspectos aqui dos glomerulomicetos e vocês vão achar mais interessante ainda. Então, pessoal, quem são os glomerulomicetos, ou como eu escrevi aqui, o glomeromicota? Nos sistemas de classificação mais recentes, glomeromicota vem sendo tratado sempre como um filo dos fungos verdadeiros. Nas primeiras classificações do reino fungi, os glomerulomicetos estavam dentro do zigomicota, o grupo que a gente viu na última aula. Mas vocês já estão percebendo aqui que eles têm um comportamento particular, porque um nome alternativo para os glomeromicota é fungos micorrízicos arbusculares, ou FMA. Ou seja, pessoal, essa não é um grupo muito diverso, vocês estão vendo, a gente tem aqui, ó, pouco mais de 300 espécies conhecidas, todas são micorrízicas, ok? Todas as espécies de glomerulomicetos são micorrízicas obrigatórias, não se desenvolvem fora da relação micorrízica, tá? Com que tipos de planta que eles estabelecem essa relação? Vamos falar um pouco mais para o final da aula, mas já pode adiantar. Com todas. Basicamente, todos os grandes grupos de diversidade de plantas estabelecem relação com alguma espécie aqui de glomeromicota. Então, é um grupo muito importante do ponto de vista ecológico e também do ponto de vista econômico, né? Eu acho que vocês já devem estar imaginando que quem se interessa aqui por esses fungos? Agrônomos, né? Porque esses fungos aqui aumentam a produtividade das plantas de interesse agronômico, tá? Vamos comentar esses aspectos mais para o final da aula. Todos os fungos glomerulomicetos são micorrízicos e filamentosos, né? Não tem como ser unicelular e estabelecer relação micorrízica, porque a base da relação são as características biológicas do micélio. Então, são todos miceliais, filamentosos, formam hifas de crescimento apical, unidirecional, com capacidade de ramificações dicotômicas, porém, ainda temos aqui hifas cenocíticas, pessoal. Não chegamos ainda nos grupos de diversidade que possuem hifas septadas, tá? Só nos grupos de diversidade mais derivados, ascomicota e basidiomicota, que a gente vai encontrar hifas septadas. Então, aqui, não há septação regular, os septos vão estar presentes basicamente só para isolar estruturas reprodutivas, ok? Eventualmente para isolar alguma parte velha do micélio, mas o micélio desses fungos aqui não é um micélio tão extenso assim. Ele é bastante ramificado, mas ele fica meio que próximo ali da região de influência da raiz. Tá? A região de influência da raiz, pessoal, tem um nome. Ela se chama rizosfera, tá? Quem escuta Nação Zumbi vai lembrar, né? Tem uma música lá que fala da rizosfera. É o nome da zona de influência biológica da raiz das plantas, tá? Então, basicamente, esse micélio ele fica ali nessa zona de influência que se chama rizosfera. O ciclo de vida aqui é um tanto quanto simplificado, tá? Porque a gente vai ver que eles não fazem reprodução sexuada, a gente vai comentar esses aspectos mais para frente, mas de qualquer maneira, tá? As estruturas reprodutivas assexuadas que são formadas aqui nunca são macroscópicas. Esses fungos, pessoal, não são observáveis
sem técnicas especiais, sem aparelhos que magnifiquem as suas estruturas. Então, nós não temos aqui, por exemplo, cogumelos, orelhas de pau, estruturas macroscópicas, porque são nem mofos visíveis, como era no caso dos zigomicetos, tá? Porque, eles não são decompositores, 2, eles sempre estão no subsolo. Então, são fungos subterrâneos, com um micélio muito delicado e de coloração muito parecida com a coloração do solo. Então, não formam estruturas macroscópicas reprodutivas típicas de outros organismos, típicos de outros fungos. Portanto, para observá-los, é necessário o auxílio, geralmente, de microscópios ou de algum outro equipamento que tenha alguma capacidade de magnificação. E outra, para conseguir observar esse micélio, é necessário coletar amostras de solo ou amostras de raiz. Tá? Então, sem a coleta dessas estruturas subterrâneas, não é possível observar esses fungos. Tá? Então, como eu já falei, são todos, né, com micorrízicos simbiontes mutualistas obrigatórios, não crescem fora da relação. E o tipo de relação micorrízica aqui, pessoal, isso a gente vai repetir lá na nossa aula de relações, mas a gente já pode estabelecer aqui a diferenciação, né, para esse conceito ir sedimentando. É um tipo de relação micorrízica chamada de endomicorrizas, tá? Por que endomicorrizas? Vamos entender o seguinte, ó, vamos avançar aqui o nosso raciocínio. Se a base da relação é o micélio funcionar como uma extensão do sistema radicular, necessariamente a gente tem que ter uma parte do micélio que está fora da raiz para captar os nutrientes dissolvidos em água e uma outra parte do micélio que vai ter que entrar na raiz, né, para conseguir estabelecer as trocas biológicas. Tá? Então, aqui nesse micélio intrarradicular, nós temos a formação de estruturas do micélio, estruturas hifais que penetram as células da raiz. Então, por isso que a gente chama de endomicorrizas, em contraposição a outros grupos que formam ectomicorrizas. As ectomicorrizas penetram a raiz, porém o micélio fica restrito aos espaços intercelulares das células que formam o córtex radicular. Então, nas ectomicorrizas, não tem nenhuma estrutura hifal que penetra a célula da raiz. Aqui sim, nas endomicorrizas, nos FMA, nos glomeromicetos, né, que são os fungos micorrízicos arbusculares ou vesiculares arbusculares, né, tem os dois termos aqui, a gente já vai entender que estruturas são essas. Eles formam os arbúsculos. Os arbúsculos são estruturas extremamente ramificadas que correspondem a ápices hifais que penetram a raiz das plantas. Você já deve imaginar para quê, né? Para justamente estabelecer as trocas biológicas. Beleza? Caracterização, então, somática dessas duas porções, pessoal. Então, primeiro a gente vai falar do micélio intrarradicular e depois do micélio extrarradicular. E vai repetir essa mesma figura, né? O que a gente está vendo aqui nessa figura? Ó? Acho que vocês estão conseguindo entender, né? Aqui, ó, é um corte, né, longitudinal de uma raiz, ó. Aqui está o ápice da raiz. Tá? Eu não sei se vocês estão fazendo agora a morfologia e anatomia vegetal, porque eu vou usar alguns termos da anatomia e da morfologia, pessoal. Aqui essa região é a coifa, aquela estrutura que protege o ápice meristemático radicular. Aqui nós temos a epiderme radicular, ó, justamente com os pelos radiculares absorventes. E essa região logo abaixo da epiderme, antes de chegar aqui no cilindro vascular, é a região do sistema fundamental da raiz, né, onde nós vamos encontrar o córtex radicular. O córtex radicular, pessoal, a região que fica entre a epiderme e o cilindro vascular da raiz, é composta basicamente por células parenquimáticas cheias de espaços intercelulares. Então, nós temos o desenvolvimento do micélio intrarradicular, micélio intrarradicular e o micélio extrarradicular.
A gente vai explorar o micélio extraradicular no próximo slide. Agora a gente vai se ater aqui ao micélio intraradicular, ok? Então, o micélio intraradicular, de maneira geral, ele se desenvolve, como vocês estão vendo aqui, ó, essas linhas escuras, nos espaços intercelulares, nos espaços entre as células parenquimáticas do córtex radicular. Então, essas hifas estão crescendo lá por fora da célula. E esse micélio intraradicular forma duas estruturas típicas. Primeira estrutura que eu vou falar, que está mais para baixo aqui, ó, são as vesículas. Essas estruturas aqui, ó, que estão fora das células da planta, ok? São entumecimentos da hifa. Então a hifa fica com esse aspecto aqui, ó. Tem uma hifa regular aqui, ó, uma hifa cenocítica, como vocês estão vendo, ó, um filamento cenocítico sem septo regular. E em alguns pontos... Oi? Desculpa, é que eu não estou enxergando o negocinho, a ponteira. Não estou enxergando. E agora? Ó. Achei. Quando eu risco sim, né? Desenho, eu vou riscar mais, tá? Então, ó, a gente, ó, eu vou riscar aqui, ó. Aqui tá o micélio intraradicular nos espaços entre as células do córtex. Aqui temos as vesículas, que são estruturas que estão fora das células da raiz, ok? Estão dentro da raiz, mas fora das células do córtex. Estão nos espaços intercelulares, ok? Então essas vesículas, ó, pessoal, são essas estruturas aqui, ó. Tem um aspecto ovalado a circular e correspondem a nada mais, ó, nós temos aqui uma hifa regular, em determinados pontos ela fica entumecida. Qual que é a função da vesícula? Funciona como reservatório de nutrientes. Então aqui o fungo guarda nutrientes importantes para si e olha que interessante, nutrientes importantes para a planta também. Principalmente, pessoal, compostos fosfatados e nitrogenados são guardados aqui dentro das vesículas, tá? Então essas estruturas funcionam principalmente como um reservatório de nutrientes dos fungos, mas podem também funcionar como um reservatório de nutrientes das plantas. Olha que interessante, esses fungos aqui, eventualmente, eles regulam a quantidade de nutrientes que eles passam para as plantas. Se eles estão recebendo bastante carboidrato, eles repassam bastante nutriente. Se a planta cessa ou diminui o repasse de carboidratos, eles acabam acumulando mais nutrientes aqui nas vesículas e podem repassar esses nutrientes no momento em que eles sejam mais recompensados ou que a planta necessite mais, tá? Então, de maneira geral, essas vesículas, que são estruturas que estão fora das células das plantas, dentro da raiz, porém fora das células do córtex, funcionam como um reservatório de nutrientes, ok? Então aqui nós temos, a gente vai ter glicogênio aqui também, que é importante para o fungo, mas principalmente compostos fosfatados e eventualmente alguns compostos nitrogenados, beleza? As vesículas, pessoal, não ocorrem em todas as espécies de glomeromicota, não são em todas, tá? A grande parte tem, mas tem uma pequena porcentagem de espécies que não apresentam essas estruturas. A outra estrutura típica formada pelo micélio intraradicular é a estrutura que penetra na célula da planta, que correspondem aos arbúsculos. Vocês estão vendo aqui, né, nessa representação, que os arbúsculos estão sendo formados dentro das células da planta. Então essa estrutura que a gente está vendo aqui, ó, vai dizer que não parece um pequeno arbusto, não parece uma árvore baixinha, que tem um caule que já começa a se retorcer e uma copa extremamente ramificada. Ou parece um alvéolo pulmonar também, né? Extremamente ramificado. Então, essa estrutura, ó, pessoal, eu vou delimitar aqui, ó, onde que estaria a célula da planta. Nós temos aqui, ó, o micélio extraradicular, então a célula da planta estaria aproximadamente delimitada nesse espaço, tá? Não vai ficar exato, né? Mas nesse espaço que eu estou desenhando aqui, ó. Esse outro segmento hifal está já fora da célula da planta. Então, por que os arbúsculos são ramificados, pessoal? Tá? Aqui já está escrito, né? Qual que é a sua função? É a partir, acho que é bastante óbvio, né?
É exatamente a partir dessa estrutura que ocorre a troca de nutrientes entre o fungo e a planta. Por que ele é extremamente ramificado desse jeito? Olha essa escala aqui, ó. Sabe qual é essa escala aqui, ó? Essa escala é 1 micrômetro. 1 micrômetro. Então vamos dizer que essa hifa regular aqui, ó, de crescimento somático, tem 1 micrômetro, um pouquinho mais de 1 micrômetro de diâmetro. Agora, esses ápices hifais aqui, ó, estão quase na escala nanométrica, de tão finos que são e de tão ramificados que são. Por que tanta ramificação e por que tão fino, pessoal? Para aumentar o quê? A quantidade de nutriente que passa? No final das contas, sim. Mas ó, a resposta é o que vocês dois falaram, o que o Leonardo e a Fernanda falaram, né? Para aumentar a superfície de contato entre o fungo e a planta e, consequentemente, aumentar a troca de nutrientes, pessoal. Então, por isso que o arbúsculo tem aquele formato. Por isso que ele parece um pequeno arbusto extremamente ramificado. Esses ápices hifais aqui, ó, pessoal, estão na escala nanométrica praticamente. Tá? São muito, muito finos. Tá? Para quê? Para aumentar a superfície, ele penetra na célula vegetal, ok? A gente já vai ver aqui, ó, que ele penetra a parede, porém não penetra a membrana, tá? Então, a membrana plasmática da célula vegetal basicamente se molda a toda essa ramificação e aumenta de maneira exponencial a superfície de contato, consequentemente aumentando os sítios de transferência de nutrientes entre o fungo e entre a planta. Então esse próximo slide aqui, ó, ele mostra exatamente esse detalhe. O que a gente está vendo aqui, ó? Na parte de baixo aqui da figura, ó, nessa região aqui, ó, nessa parte de baixo da figura, está sendo mostrado uma representação, um esquema justamente daquela região lá do arbúsculo. Ó. Então nós temos uma célula vegetal, que é essa estrutura aqui retangular, e aqui a hifa extracelular, né, que está fora, está nos espaços intercelulares, que penetra a célula da planta, rompe a parede. Ó. O que é a parede celular do vegetal? Essa estrutura cinza claro. Então, ela rompe a parede, porém não rompe a membrana. Ela penetra a parede, mas não penetra o citoplasma dessa célula. Porque senão o citoplasma ia extravasar, né? Então, o que acontece, ó, pessoal? A membrana plasmática, ela é contínua com essa membrana que é chamada de membrana simbiótica. Por isso que está a sigla MS aqui, ó. Então, o que acontece, ó, pessoal? Olha que interessante. A membrana plasmática, né, ela basicamente ela se molda a toda essa ramificação que o arbúsculo estabelece no interior da célula. Então, portanto, o arbúsculo penetra a parede, mas não penetra a membrana, não penetra o citoplasma. Então, aqui, claro, o citoplasma da planta está restrito, né, a essa porção que está aqui para dentro, porém, ó, toda essa estrutura azulzinha aqui, ó, todo esse segmento azul, deixa eu apagar aqui o que eu já fiz, ó, todo esse contorno azul aqui, ó, é a continuação da membrana plasmática, e aqui nesse ponto, pessoal, o fungo dissolve também a sua parede celular, lembrando, né, fungo verdadeiro tem parede celular quitinosa. Aqui o fungo tem parede celular, mas aqui no arbúsculo, quando ele penetra a célula, ele dissolve a sua parede celular também. Então aqui na parte de cima da figura, a gente está vendo um detalhe dessa superfície que é chamada de interface simbiótica, em que nós temos uma membrana da planta em contato íntimo com a membrana do fungo. É um contato membrana a membrana, pessoal. As duas paredes celulares são dissolvidas, então fica esse contato membrana a membrana com uma adequação desse contorno para aumentar a superfície de contato. Então aqui a gente está vendo exatamente, ó, na interface simbiótica o que é trocado. Olha o que o fungo vai receber. Ó. Basicamente,
polissacarídeos, né, pessoal? Vai receber polissacarídeos, disacarídeos, monossacarídeos. Então, frutose, que é um monossacarídeo, manose, também é um monossacarídeo, galactose, xilose, glicose, sacarose é um disacarídeo formado por uma molécula de frutose e uma molécula de glicose. De onde que vem tanto carboidrato? No final das contas, vem do processo fotossintético. Então, a planta repassa para o fungo esse alimento energético. E olha o que o fungo está repassando para a planta. Aqui está sendo mostrado somente composto fosfatado, porque o principal tipo de nutriente que os glomerulomicetos repassam para as plantas. Fosfato para as plantas, pessoal, é um macronutriente, é um nutriente muito, mas muito importante para as plantas. O fungo, claro, também utiliza compostos fosfatados, mas num volume, necessita um volume muito menor do que a planta necessita. Tá? Então, esses fosfatos, mas também íons minerais como ferro, magnésio, que faz parte da constituição da molécula da clorofila, cobre, tá? Todos os macro e micronutrientes, né? Eventualmente, como eu falei, compostos nitrogenados, são repassados para a planta dissolvidos em água. Isso também já está muito bem estabelecido na literatura. O estabelecimento da relação micorrízica aumenta, claro, o intake, a absorção de água por parte da planta. A planta acaba absorvendo mais água também em função dessa atuação do micélio fúngico. Então aqui a gente está vendo o detalhe dessa região aqui de contato entre as duas membranas, membrana fúngica e membrana vegetal, que é chamado de interface simbiótica. Tá? Se dá dentro da célula vegetal, mas especificamente dentro da parede, né? Não dentro do citoplasma, já que a membrana plasmática do vegetal vai se moldar, vai contornar toda essa estrutura ramificada do arbusco. Sensacional, né? Sensacional. É um grau de intimidade, pessoal. Imagina quanto tempo isso demorou para evoluir nos sistemas vivos, já que a maioria dos fungos são decompositores e parasitas, né? As plantas devem ter ficado muito tempo desconfiadas do que eles estavam querendo. Eu estou brincando, mas claro, né? Foi uma relação simbiótica. A gente vai ver aqui no final da aula que já tem uma certa idade, digamos assim, do ponto de vista evolutivo, que demorou para se estabelecer, mas no momento que se estabeleceu, ela acabou se tornando muito difundida, tanto nos fungos quanto nas plantas, já que ela é extremamente benéfica. Tá? Então, exatamente aqui nesse ponto onde a gente tem os arbúsculos, é onde ocorre a troca de nutrientes entre a planta e entre o fungo. Tá? Por isso que é chamado de endomicorriza, ó, pessoal, porque tem ápices e faz que penetram nas células das plantas. Uma ectomicorriza vai restringir o seu micélio aos espaços intercelulares. Vai ter troca de nutrientes também, mas a gente já pode, né, deduzir que a troca de nutrientes não vai ser tão intensa assim, ok? Alguma dúvida, pessoal? Alguma pergunta? Né? Ficar desconfiado ali. Tá chegando um fungo. O que ele está querendo? Ele está querendo, na verdade, me parasitar. Não, mas na verdade é um fungo benéfico. Né? A gente vai falar disso agora, porque vamos falar do micélio extraradicular, daquela porção do micélio que fica fora da raiz, né? Então aqui a gente vai encontrar, pessoal, 3 tipos de hifas, tá? A gente vai encontrar, primeiro, as hifas de exploração. São as hifas, tá, que tem um calibre mais grosso, são hifas relativamente grossas, podem ter até 20 micrômetros de diâmetro, geralmente elas têm a parede espessada e poucas ramificações. Porque qual que é a função dessas hifas de exploração? Elas exploram o solo, então elas crescem em direção, o fungo tem como perceber isso, né? Crescem em direção a regiões onde tem mais nutrientes, então elas direcionam o crescimento desse micélio extraradicular, sustentam, claro, essa rede micelial, já que elas são as hifas mais robustas, e elas também são responsáveis pelo... Olha só como é o nome do processo em que o micélio entra em contato com a raiz. É o mesmo nome que a gente dá para o processo que realizam os fungos parasitas. É o processo de
infecção das raízes, ok? E olha que interessante, pessoal, aqui são formadas, estruturas idênticas às que nós encontramos em muitos fungos parasitas, que são essas estruturas aqui, ó, em forma de ventosa, são hifas que formam uma ventosa que vão prender o micélio sobre a epiderme da planta para estabelecer a infecção. Então é uma estrutura exatamente idêntica a fungos parasitas. Como que a planta vai identificar se é um fungo simbiótico, micorrízico ou se é um fungo parasita? Pessoal, essa relação é tão antiga que, claro, existem sinalizadores celulares específicos em que a planta identifica e permite a entrada desse micélio. Se ela não identifica esse micélio como sendo um fungo simbiótico, ela vai repelir. A planta, claro, né, tem um sistema de defesa. Se for um fungo parasita, ela vai repelir essa anexação, essa formação do apressório. Mas esse apressório aqui, no caso, é de um fungo simbiótico. Assim que ele se gruda à epiderme, ele já libera sinalizadores celulares que fazem com que a planta identifique esse fungo como um fungo benéfico para a planta e permite tranquilamente que ele invada a epiderme e comece a crescer por dentro do córtex radicular para estabelecer, né, o contato íntimo ali que acabam sendo os arbúsculos, ok? Só que além das hifas de exploração, nós temos ápices hifais mais finos, ápices hifais que vão estar mais distantes da raiz, tá? Essas são as hifas absortivas, né? Vão absorver água com íons minerais dissolvidos para repassar isso para as plantas, né? Então vai haver um transporte, olha que interessante, vai haver um transporte reverso aqui, ó, do ápice hifal em relação às porções mais antigas das hifas. É um tipo de transporte que ocorre nos outros grupos de fungos, mas não num fluxo tão intenso como a gente encontra aqui nos glomeromicetos, né? Lá, por exemplo, em fungos decompositores, tem esse fluxo do ápice em direção às partes mais velhas, já que é o ápice que absorve de qualquer maneira, mas para acumular substâncias de reserva. Então não é um fluxo tão intenso assim, já que os produtos que vão sendo absorvidos já vão sendo utilizados no metabolismo. Mas como aqui o objetivo é repassar para a planta, nós temos um intenso fluxo de água com íons minerais do ápice em relação às porções mais velhas do micélio, até chegar nos outros ápices hifais que estão lá dentro da raiz, no micélio intrarradicular, especificamente no arbúsculo ou eventualmente para ser armazenado lá dentro da vesícula e ser repassado para a planta num outro momento ou ser utilizado no metabolismo do próprio fungo, ok? Então, são essas as hifas de absorção. Claro, né, pessoal? Elas são muito mais finas, né? Então, elas vão ter um calibre muito menor, são muito mais delgadas também, com uma parede celular mais fina. E por último, pessoal, nós... Oi? Desculpa te interromper. Não, que é isso? Os fungos, eles vão utilizar esses nutrientes também, ou tipo, eles só pegam para passar para a planta? Ou eles têm um pouco tipo de uso neles? Sim, tem, tá? Uma pergunta interessante, tá? A maioria desses nutrientes, tá? Ou boa parte deles, pessoal, são importantes para o metabolismo fúngico também. Só que em termos de volume, nem se compara o que a planta necessita. Então, os fungos, um pouquinho que eles absorvem já é o suficiente para dar conta do metabolismo deles. Vamos comparar, tá? O corpo, por exemplo, de uma árvore, a estrutura somática vegetativa de uma árvore com a estrutura somática de um micélio que está no subsolo. Então, a quantidade de nutrientes que esse micélio necessita é quase ínfima, quase insignificante. Então, um pouquinho de magnésio, um pouquinho de ferro, um pouquinho de cálcio, de potássio, ou de fosfato, né, enfim, que esses fungos absorvem, já é o suficiente para ser utilizado no seu metabolismo. E como eles absorvem muito, mais de 95% é repassado para a planta, né? Se eu não me engano, os dados de literatura é de 95% a 97%
da água com os íons minerais solvidos são repassados para a planta. Esse pouquinho que resta já é mais do que suficiente para ser incorporado no metabolismo fúngico. Então, sim, tem importância no metabolismo fúngico, mas o metabolismo fúngico é muito mais basal, digamos assim, tem uma necessidade muito menor de quantidade de metabólitos quando comparado com o metabolismo da planta, tá? Então, acaba que o fungo, né, repassa a grande maioria para a planta, só uma pequena porção é retido ali para ser utilizado no metabolismo fúngico, tá? Então, é mais ou menos isso que acontece. Acho que te respondi, né, Fernanda? Não sei se ficou alguma dúvida. Não, prof, obrigado. Beleza, tá? Então, por último, pessoal, além dessas hifas de exploração e hifas absortivas, esses fungos precisam se reproduzir. Então, claro que é no micélio extraradicular que a gente vai ter a formação dos esporos reprodutivos. Então, portanto, nós temos aqui as hifas esporógenas, que vão formar os esporos reprodutivos, tá? E aqui dá uma facilitada, pessoal, porque Glomeromicota, até hoje, nunca foi observado reprodução sexuada. Então, até hoje, nunca foi observado meiose nesses grupos, tá? Eles fazem somente reprodução assexuada, tá? Essa porção aqui das hifas esporógenas tem uma variação grande entre as espécies. Então, essas hifas têm diâmetro variado, formam esporos que têm uma variação morfológica e a gente já vai ver isso aqui na sequência da aula, ok? Então, vamos falar agora da biologia reprodutiva, tá? Os esporos formados, pessoal, são chamados glomerósporos, porque eles têm uma tendência a formar aglomerações, a serem aglomerados no solo, por isso são chamados glomerósporos, porém, como eu já falei, são esporos de reprodução assexuada. Então vamos ver um detalhe aqui, ó. São fungos verdadeiros, Qual que é a ploidia dos núcleos da fase somática? São núcleos haploides. Então nós não encontramos fase diploide aqui nesses fungos, já que eles não fazem reprodução sexuada. Não tem fecundação, não tem cariogamia, não tem formação de núcleo 2N, não tem formação do zigoto que logo já vai sofrer a meiose. A gente não encontra esses fenômenos aqui. Então, todas as estruturas reprodutivas são assexuadas, né? Que é através da formação desses esporos. Vocês devem estar vendo aqui, ó, pessoal, pela escala, ó, aqui escala de 50, de 10, de 20 micrômetros, são esporos para a escala dos fungos gigantescos. Alguns desses esporos, pessoal, por exemplo, esse esporo aqui, ó, aqui nós temos 50 micrômetros. 500 micrômetros é meio milímetro, tá? Então, tem alguns esporos que podem atingir aí, ó, até 400 micrômetros. Então, é quase meio milímetro. Então, é um esporo que quase dá para ver o olho nu. Na verdade, é um pontinho que a gente vê assim na palma da nossa mão, né? Dá para ver o olho nu, mas, né, não é uma coisa que a gente vai diferenciar na natureza, né? A gente consegue isolar ele no laboratório, colocar na palma da mão e observar. Mas é raro a gente ter esporos tão grandes assim, de até quase meio milímetro. Geralmente eles vão ficar nessa escala aqui, ó, 100 micrômetros, 50 micrômetros, né, 150 micrômetros de diâmetro, às vezes um pouquinho menores, né? Aqui a gente deve ter, ó, esporos de 30 micrômetros de diâmetro, mas para a escala dos fungos são esporos gigantescos, tá? São esses os glomerósporos, por isso que o grupo é chamado de Glomeromicota ou Glomeromicetos, né? Eles são produzidos no ápice, obviamente, né, das hifas esporógenas, né? Aqui nós temos hifas esporógenas ramificadas, são hifas extrarradiculares, ficam fora da raiz, tá? E são formados, pessoal, no subsolo, são formados dentro da terra, dentro do solo. Então, como que é o processo de dispersão? O processo de dispersão desses esporos aqui dependem de fatores do intemperismo do solo. Ai, quase que eu derrubo minha luminária. Tá? Depende de fatores de intemperismo do solo, ou seja, microinvertebrados, outros organismos que se locomovem ali por aquele solo, processos de lixiviação, processos de movimentação, de revolvimento desse solo, processos naturais, vão fazer com que esses esporos sejam dispersados. Mas a gente deve imaginar, né? Eles não vão tão longe assim. Eles são formados
vão ali trilhar um caminho relativamente curto e vão ficar lá no solo esperando a aproximação de alguma raiz compatível para estabelecer relação e daí eles germinam. Como eles não têm uma capacidade dispersiva muito grande, pessoal, é por isso que eles têm essas dimensões mais avantajadas. Então, eles são multinucleados, são repletos de núcleos haploides, né? Então, por exemplo, ó, dentro de um esporo como esse aqui, nós íamos encontrar diversos núcleos haploides, maravilhosos meus núcleos, né? Diversos núcleos haploides. Tem uma parede, olha aqui, extremamente engrossada e um alto conteúdo de reserva energética, principalmente glicogênio, algumas proteínas e muitos lipídios, muitas gorduras. Ou seja, pessoal, esse esporo é uma estrutura de resistência que consegue ficar durante muito tempo ali no solo com seu metabolismo latente, esperando a aproximação de uma raiz, que seja compatível para estabelecer a relação, ok? Quando essa raiz se aproxima, quando ela se aproxima, eu já falei ali, a rizosfera, pessoal, é a região de influência da raiz. A raiz está o tempo inteiro secretando sinalizadores nesse solo, ela está interagindo com a microbiota desse solo. Então esses fungos aqui, os esporos desses fungos, identificam a aproximação da raiz, eles identificam que já estão na rizosfera, germinam, formam as hifas exploradoras que já crescem em direção à raiz, estabelecem o apressório e infectam a raiz para estabelecer a relação micorrízica, tá? Então, a germinação desses esporos é dependente da aproximação das raízes, tá? Não é em qualquer condição que esses esporos vão germinar. E, pessoal, a variação morfológica desses esporos é grande, como vocês estão vendo aqui. A parede pode ser ornamentada, olha aqui, ó, que bacana. A parede pode ser cheia de pequenos buraquinhos ou pode ter projeções, algumas cristas, algumas espécies de espinhos, né? A gente chama de esporo equinulado. A parede pode ser não tão grossa ou extremamente engrossada. A coloração varia. Toda essa variação de cores aqui que vocês estão vendo é natural, tá? Então eles têm uma tendência a ter uma coloração mais amarelada, castanhada, eventualmente mais acinzentada, e eles podem ser formados de maneira isolada, né, livres, agregados ou eventualmente formando uma película protetora numa estrutura que é chamada de esporóforo, né? Então, o esporóforo é uma estrutura que porta os esporos, tá? Então, esse modo de crescimento aqui, tá? Não é muito comum, mas ele ocorre, esse modo aqui em que eles vão estar crescendo dentro de um esporóforo, ok? Aqui, pessoal, então, vamos imaginar o seguinte, ó. Como que os pesquisadores, os glomerólogos, os estudiosos de glomeromicota identificam esses fungos, pessoal? A única estrutura que apresenta a variação basicamente é o esporo. Então toda a taxonomia é baseada no esporo. E além do mais, esse esporo é assexual, nem sexual ele é. Então, as hifas esporógenas, as hifas de exploração, as hifas absortivas e o micélio intrarradicular quase não apresentam variação entre uma espécie e outra. Na verdade, o arbúsculo ele pode ter algumas características que diferenciam grandes grupos, tá? Mas para identificar espécies e gêneros é necessário o estudo da morfologia do esporo. Então aqui eu estou apresentando para vocês uma variação bem grande de morfologia dos esporos e alguns critérios que são utilizados para a identificação dessas espécies. Então, por exemplo, como eu falei ali, ó, o arranjo dos esporos, né? Crescendo de maneira isolada, agregada ou dentro dos esporóforos. A coloração é importante, né? Estabelecer qual que é a coloração natural. Pessoal, aqui um conceito interessante, tá? Cor é um critério bastante importante na identificação aqui desses fungos, mas também de outros fungos. Como que a gente estabelece que cor é?
Quando a gente vai discutir cor, a gente não é uma discussão subjetiva, a gente fica dizendo, isso é roxo, não, isso é violeta. Então como que uma cor é estabelecida? É estabelecida através de comparação com uma carta de cores. O que é uma carta de cores? É uma publicação feita num papel de alta qualidade, em que há uma variação de quase todas as cores que a gente conhece, e essas cores são codificadas. Então o pesquisador está lá olhando o esporo no microscópio, aí ele tem uma carta de cores. Aí diz, ó, então a cor desse esporo é essa aqui. Então essa cor na carta de cores tem um código. Então quando ele vai publicar, por exemplo, ele publica, tá? Ele até pode escrever a cor que ele acha que é, mas ele tem que colocar o código daquela carta de cores. Porque se ele coloca assim, é um esporo castanho, que é castanho para mim pode não ser o mesmo conceito de castanho para outra pessoa, né? Então aí às vezes a gente tem pessoas que conhecem mais cores do que outras, então é um critério subjetivo. Para tornar esse critério objetivo, então existem essas literaturas que se chamam cartas de cores, para a gente objetificar a descrição desse caractere importantíssimo que é a coloração do esporo. O formato do esporo ele pode ser mais elipsóide ou mais arredondado. Como que é o seu desenvolvimento, desenvolvimento a partir da hifa esporógena, como que é o seu crescimento, se ele é um crescimento apical ou um crescimento lateral. Como que é o seu padrão de abertura, pessoal? Vocês devem estar observando aqui, que vários desses esporos, eu sempre faço esse comentário, tá? O que esse esporo aqui parece, pessoal? É igual o Pac-Man, né? Então, o que é essa abertura? É quando o esporo germina. Ele vai ter lá dentro, uma placa de germinação de onde vão sair as primeiras hifas. Eventualmente, esse esporo não abre, tá? Simplesmente só rompe a parede ali um pouquinho e a hifa já sai, ou ele abre nesse padrão de abertura aqui que parece um Pac-Man. Então eu sempre faço essa brincadeira com quem estuda glomeromicota. Não é meu caso, eu não estudo glomeromicota, né? Os esporos parecem um Pac-Man, que é esse padrão de abertura para emitir as primeiras hifas exploratórias, ok? Grossura da parede e camadas da parede. Então aqui vocês podem observar. Vamos pegar esse esporo aqui. Vocês estão vendo que ele tem uma parede mais externa e uma parede mais interna. Então esse esporo aqui tem uma dupla camada de parede. Ele tem um exósporo e um endósporo. Então as camadas de parede também têm importância taxonômica. E a ornamentação da parede, como eu tinha falado para vocês, essa parede pode ser com foramens, ela pode ser com poros, ela pode ser equinulada, ela pode ser rajada ou ela pode ser lisa, como a maioria desses esporos que a gente está vendo aqui. Então, os únicos caracteres taxonômicos que os estudiosos de glomeromicetos têm são basicamente a variação morfológica do esporo assexual, já que não encontramos estruturas sexuais aqui nesse grupo e as outras estruturas somáticas basicamente não apresentam variação, tá? Então o estudo do esporo é extremamente importante na taxonomia desse grupo, ok? Tá, antes de eu passar para o próximo slide, pessoal, a gente faz a aula prática desse grupo, é super bacana, porque tem um laboratório ali na UEM da professora Rosilane, cuja especialidade dela e dos alunos que trabalham com ela é esse tipo de fungo aqui. Tá? Então, como que a gente faz para observar ele? Para observar o micélio intrarradicular, tem que coletar a raiz, cortar a raiz e fazer com que essa raiz passe por um processo. Primeiro, de descoloração, a gente tem que descolorir as células da raiz, tem que tornar as células da raiz tudo transparente. Geralmente esse processo de descoloração é com algum ácido, pode ser ácido clorídrico, por exemplo. Depois que a raiz é descolorida, a gente coloca a raiz num colorante que vai corar só o fungo. Então a gente vai ter lâminas já preparadas lá no laminário da UEM, em que a gente vai observar só o contorno das células vegetais e as hifas do fungo corado tudo de azul, porque é um corante azul que se liga à parede celular aqui dos glomeromicetos, ok? Então a gente consegue ver arbúsculo, consegue ver vesícula e consegue ver aquelas hifas que estão nos espaços intercelulares. Ô, Mas como que a professor, gente... Oi?
Não sei se era isso que você ia falar, mas tipo, é difícil, você tem que só pegar a raiz e torcer para ter o fungo lá, ou não? Sim, é basicamente isso, tá? Mas eu já vou comentar agora, eu já vou comentar esse aspecto, Fernanda. No próximo slide eu vou comentar como que a gente garante observar alguns desses fungos, tá? Na verdade, tem algumas plantas que, basicamente, assim, a chance de encontrar uma micorriza beira o 100%, tá? Eu já vou comentar isso no próximo slide. O que eu ia comentar antes disso e os esporos, como que a gente observa? Eles estão no solo, pessoal. Então aqui é bem interessante também como que é feito. Então tem que coletar a amostra do solo e passar essa amostra, primeiro suspender ela numa solução bastante densa, fazendo com que haja uma separação por decantação. As partículas do solo vão decantar, vão cair para o fundo, e como os esporos são mais leves, tem que ser uma solução conhecida, claro, se eu não me engano é usado solução de glicose, aí os esporos flutuam. Mas ainda assim não vai dar para ver, porque eles são muito pequenos. Depois disso, separa as duas fases e faz com que a parte, o sobrenadante, passe por malhas. Mas imagina como que é a grossura, o calibre dessa malha, pessoal. É uma malha de micrômetros. Então passa isso em malhas, vai passando em malhas subsequentes, lava e passa em malhas. E os esporos vão ficando retidos nessa malha. Depois a gente pega, faz uma raspagem, coloca numa solução dentro de um tubo Eppendorf e vai colocando no microscópio para conseguir observar os esporos. Então lá no laminário da UEM nós temos lâminas permanentes do micélio intrarradicular e lâminas permanentes, não é com o micélio extrarradicular, na verdade é só com os esporos, né? Então a gente consegue observar uma variedade bem grande até de esporos, é muito bacana. E alguns desses esporos estão germinando, tá? Tem pelo menos umas 4 ou 5 lâminas lá que tem isso daqui, ó. Que tem a placa de germinação com as primeiras hifas exploratórias já sendo emitidas a partir do esporo, tá? Então a gente faz uma aula prática bem bacana desse grupo aqui em que a gente consegue observar o micélio intrarradicular e os esporos que fazem parte das estruturas extrarradiculares, ok? Claro, né, que para chegar até essas lâminas é um processo bem demorado, né? Aí eu explico com mais detalhes isso na nossa aula prática, mas em linhas gerais é mais ou menos o que eu falei para vocês. Então, pessoal, vamos falar agora da questão da importância ecológica e econômica. Eu acho que a importância ecológica é bastante clara, né? Bastante clara. Esses fungos são muito importantes para várias plantas. Olha esse dado aqui, pessoal. Aproximadamente 90% das espécies de plantas vasculares, quem são? Pteridófitas, gimnospermas e angiospermas, estabelecem algum tipo de relação com alguma espécie, algum tipo de relação, né? Estabelecem relação micorrízica com alguma espécie daquelas 300 espécies lá de glomeromicota. Então, uma primeira conclusão, essa relação não é espécie específica. Uma espécie de fungo consegue estabelecer relação com uma grande quantidade de espécies de plantas. Mas, claro, não é com todas, ok? Então, a gente tem aí esse dado de que aproximadamente 90% da diversidade das plantas vasculares estabelecem relações micorrízicas aqui com os glomeromicetos, tá? Então, é muito normal a gente verificar essa associação. Então, indo na direção lá da pergunta da Fernanda. Existem plantas que são mais micorrizadas do que outras? Sim. Por exemplo, milho. O milho, pessoal, se a gente faz um preparado de uma raiz de milho, independente de ser um milho de uma plantação normal ou de um milho que vocês plantarem no fundo de casa, a chance de encontrar as estruturas micorrízicas dentro da raiz é quase 100%. Então existem espécies que são muito prolíficas em estabelecer a relação micorrízica, enquanto outras são menos. Por exemplo, o soja. No soja é muito mais raro encontrar a relação.
No milho, é quase 100% de certeza que tu vai encontrar. Então, quando o milho está crescendo ali no solo e emite as primeiras raízes, ele vai encontrar alguns esporos ali que já germinam e já estabelecem a relação. Então, tem famílias botânicas, né? Por exemplo, a família das gramíneas, que é a família do milho. Tá? É uma família bastante prolífica em estabelecer essa relação. Então, tem assim uma certa garantia, né, de algumas plantas, quando a gente fizer o preparado, que vamos encontrar as estruturas. Mas faz parte da pesquisa, né? Faz parte da pesquisa dos estudiosos das micorrizas, justamente investigar que plantas que estabelecem relação. Então é normal, né, quando eles estão fazendo a pesquisa, fazerem preparados das raízes e não encontrarem a relação. Isso também é um resultado, né? É um resultado não encontrar a relação. Então, é um resultado de que aquela espécie não é tão micorrizada assim. Mas como eu acabei de apresentar aqui, ó, a chance de encontrar, pessoal, é sempre muito alta porque nós temos aproximadamente 90% da diversidade de plantas vasculares estabelecendo. Só para vocês terem ideia, você sabe quanto é a diversidade de angiospermas? Sabe quantas espécies de angiospermas temos descritas na natureza? 300 mil. Então vamos botar aí ó, aqui, 80% dessas 300 mil espécies estabelecem relação micorrízica com glomeromicota, fora os outros grupos de fungos que também são micorrízicos, tá? Que a gente vai falar lá na nossa última aula, tá? Então é um tipo de relação muito prolífica, muito bem estabelecida na natureza. Então, tem essa importância ecológica, consequentemente, né, tem importância econômica, os agrônomos se interessam muito por essa relação. Existem muitas pesquisas aplicadas de pulverização de esporos dos glomeromicetos em ambientes produtivos para aumentar a chance de micorrização de plantas de interesse agronômico, de plantas produtivas, como o milho, que eu acabei de falar, mas também outras espécies que não são tão prolíficas, mas há processos de indução para que elas estabeleçam mais relação e aumentam a sua produtividade, ok? E aqui vai um dado evolutivo que eu acho sensacional. Esse artigo aqui eu vou passar para vocês, pessoal. Olha só que interessante. Essas imagens que eu estou mostrando aqui para vocês, ó, tá, fora essa árvore de relações, ó, essas imagens, essas figuras, essas e essas são, respectivamente, glomerósporos, vesículas e arbúsculos fósseis. Isso tudo fóssil. Então, existem muitos dados de literatura, tá, em que raízes de plantas fósseis foram cortadas e se percebeu, tá, que muitas plantas terrestres já extintas já tinham estabelecido essa relação micorrízica, claro, tá? E tem um artigo, pessoal, do qual eu retirei essa árvore de relações, que é um artigo que estima a idade dessa relação, tá? Se estima que essa relação micorrízica surgiu aproximadamente, a relação dos glomeromicetos, tá, com plantas, surgiu aproximadamente 500 milhões de anos atrás. Sabe com que bate isso daqui? Desculpa, tá? Tinha que ter um acento circunflexo aqui, tá? Essa data bate com mais ou menos a data, a era onde houve a invasão ou a conquista do ambiente terrestre pelas plantas. Então, na verdade, esse artigo, ele conclui, na verdade, não é uma conclusão que eles tenham 100% de certeza, mas há uma tendência muito grande que de fato isso tenha ocorrido, de que essa relação, na verdade, ela começou no momento que as plantas estavam fazendo a transição do ambiente aquático para o ambiente terrestre, e que o estabelecimento dessa relação facilitou muito a conquista do ambiente terrestre pelas plantas. Então tem uma importância evolutiva extremamente grande, Digamos assim, que as plantas terrestres conseguiram fazer a transição do ambiente aquático para o terrestre muito por já ter essa relação estabelecida. Então foi um facilitador para a invasão do ambiente terrestre por parte das plantas, tá? Esse artigo daqui do Loron e colaboradores, ou do ano passado, é um artigo bastante recente,
foi do qual eu retirei essa árvore de relações que faz uma estimativa, tá, de que essa relação tenha surgido mais ou menos nessa época aqui, há 500 milhões de anos atrás. Beleza, pessoal? Olha só que interessante, isso aqui é glomerósporo fóssil. Isso aqui é um esporo assexual fóssil. Ah, eu esqueci de comentar. Por que esses organismos aqui a gente não encontra reprodução sexuada? Isso é uma reflexão legal da gente fazer, tá? São os últimos 2 minutos de aula. Pessoal, isso é uma tendência nas ciências biológicas, tá? Não é uma regra, é uma tendência. Quando um determinado grupo de organismos, tá, consegue estabelecer um tipo de estratégia de vida bastante particular e eficiente, em que essa estratégia de vida, digamos, ela é colaborativa com uma outra linhagem, a tendência é que esse grupo deixe de gerar tanta variabilidade genética. Por que a variabilidade genética é importante? Porque a variabilidade genética garante adaptação. Então, as mutações, vocês sabem, né? É o motor da evolução. O motor da evolução são as mutações. A seleção natural vai selecionar as mutações benéficas e maléficas, tá? Então, como esses fungos, tá? Cuidado com o termo que eu vou dizer, porque é um termo obviamente muito popular. Esses fungos, pessoal, estão acomodados há muito tempo. Eles têm uma relação muito estável com as plantas. Eles não têm uma necessidade de gerar tanta variabilidade genética através do processo meiótico, porque eles já têm uma relação muito segura com as plantas, que nenhum outro tipo de fungo conseguiu estabelecer num grau tão íntimo a ponto de invadir as células da planta para conseguir trocar nutrientes. Então eles não têm necessidade de gerar tanta variabilidade genética. Provavelmente essa é a principal explicação de por que eles tenham perdido a capacidade de fazer reprodução sexuada, tá? Então, por exemplo, um fungo parasita. Um fungo parasita está sempre lidando com o sistema imunológico de defesa do hospedeiro. Então ele precisa gerar bastante variabilidade genética. Fungos parasitas geralmente fazem bastante reprodução sexuada, tá? Isso não é uma regra, é uma tendência nas ciências biológicas, tá? De que organismos que estabelecem uma relação muito estável e benéfica, com o tempo, acabam perdendo a capacidade de fazer reprodução sexuada porque não há a necessidade de fazer ou de gerar uma variabilidade genética tão grande, ok? Provavelmente é essa a explicação de por que não encontramos estruturas sexuais nesses fungos, ok? Pessoal, tá? Já terminamos a aula na tampa, tá? Então, terminamos exatamente às 11 horas. Alguma dúvida, alguma pergunta? A Taine perguntou quando que eu vou mandar os slides dos fungos zoospóricos. Tá? Então, estou devendo para vocês, vou mandar essa semana ainda. Pessoal, alguma pergunta a mais aqui sobre a aula aqui dos glomeromicetos? Algum questionamento que tenha ficado? Alguma curiosidade que vocês queiram saber? Tudo ok? Tudo certo por enquanto? Um grupo muito interessante, né? Eu adoro os glomeromicetos. Acho essa estratégia de vida deles muito, muito interessante, né? Tem tudo a ver ali com com o processo, né, de troca ali com as plantas, né? Muito, muito interessante mesmo. Beleza? Nenhum comentário mais, né? Vocês estão escrevendo aqui, bacana que vocês gostaram da aula, que vocês gostaram desse grupo de fungos, um grupo muito simpático, né? Sempre que vocês enxergarem, então, o Pac-Man, vocês vão lembrar dos glomerósporos, beleza? Nenhum comentário mais, nenhuma pergunta, pessoal, então eu agradeço a atenção de vocês, muito obrigado aí pela atenção, pela participação, até a semana que vem. Tô devendo para vocês slides e as aulas gravadas também. Nessa semana eu vou atualizando isso para vocês, tá bom? Boa noite para vocês, fiquem bem, até mais, um abraço.